Para dar início, então, às palestras e às atividades acadêmicas, temos a honra de apresentar a conferência intitulada Dos Sonhos de Einstein às Novas Tecnologias Quânticas, que será ministrada pelo professor Luiz Davidovich. Temos a honra, então, de receber o professor Luiz Davidovich aqui. Vou fazer uma pequena apresentação. O professor Luiz Davidovich é um dos mais renomados físicos brasileiros, referência internacional em óptica quântica, informação quântica e emaranhamento quântico. É professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento. Foi presidente da Academia Brasileira de Ciências entre 2016 e 2022, atuando fortemente na defesa da ciência, da educação e da inovação no Brasil. Recebeu diversas distinções nacionais e internacionais e, com uma carreira dedicada em unir a excelência científica e compromisso social, o professor Luiz Davidovich nos conduzirá hoje por esses sonhos de Einstein, né? Estou curiosa para saber o que vem por aí. Muito obrigada. Uma salva de palmas para receber o professor. Bom dia. Eu disse bom dia. Ok, obrigado. E eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a equipe que montou esse seminário de 3 dias, 5 dias, sobre tecnologias quânticas, e faço isso em nome da professora Roseline, né, que, de certa forma, comandou esse processo, e tenho também muitos amigos aqui que participaram desse evento, da construção desse evento. Então, é um grande prazer para mim estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou falar para vocês sobre o Ano Internacional Quântico, né? Primeiro, por que é o Internacional Quântico, e falar um pouquinho sobre essa física, muitas vezes considerada misteriosa, né? Invisível, né? A física do mundo invisível, e que eu espero fique um pouquinho mais visível para vocês que estão aqui. Eu gosto muito de falar, especialmente para estudantes do ensino médio, tá certo? Por favor, eu gostaria de ter perguntas depois. Então, à medida que eu vou falando, vocês podem já pensar em algumas perguntas, tá certo? E vou ficar muito contente em discutir com vocês essas questões. Muito bem. Isso que vocês estão vendo aí, essa figurinha que apareceu aqui, ó, eu vou explicar o que ela é daqui a pouco. Bom, vai ter esse vídeo que está aí. Muito bem, vocês podem também, quem tiver curiosidade, ler um artigo que eu publiquei nessa revista Ciência e Cultura. Esse ano é a revista da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e me encomendaram um artigo, eu escrevi, então, sobre esse ano quântico. E essa revista está à disposição de vocês na internet. Vocês podem ter acesso a ela através da internet. Muito bem, então, por que este é o ano quântico? Comemoramos um centenário. E esse centenário, de certa forma, é o centenário de uma grande alergia, chamada febre do feno, que acometeu o físico Werner Heisenberg. E, devido a essa alergia, ele teve que sair do mundo urbano e ir para uma ilha na Alemanha chamada Helgoland, que se caracterizava por ter uma vegetação rasteira e que, portanto, causava menos incômodo a ele, né? Pela febre do feno, é uma alergia ao pólen, né? Então, lá não tinha isso e ele foi para lá. Para essa ilha, ele pôde se beneficiar dessa separação em relação ao mundo urbano, né? Que tantas solicitações causa a cada um de nós. Ele teve sossego, ele pôde pensar, né? E desse pensamento surgiu uma nova teoria da física quântica. Notem aqui que, quando ele fez isso,
ele tinha 23 anos de idade. Então, atenção, jovens que estão por aqui, não percam tempo, tá certo? Porque a juventude é o melhor período para fazer grandes descobertas. É quando a mente não está ainda viciada, quando vocês têm mais liberdade de pensamento, né? E as grandes revoluções frequentemente surgem desses jovens, tá? 20 e poucos anos de idade. Então, fiquem atentos a isso, né? O futuro do mundo, por várias razões, mais de uma, né, está com vocês. Então, a revolução quântica começa, de fato, em 1900. Já foi mencionado aqui na introdução o Planck, e o Planck fez uma hipótese, né? De fato, ele escreveu uma fórmula matemática que sistematizava experimentos que tinham sido feitos sobre a radiação de corpos aquecidos, né? Quando você tem um forno a baixas temperaturas, sai uma luz assim vermelha, mais vermelho escuro lá de dentro. Quando você aumenta a temperatura, a luz vai ficando cada vez mais azulada. Isso explica também por que você tem estrelas vermelhas e azuis no céu, né? As azuis têm temperatura mais alta que as estrelas vermelhas, né? Então, por que isso? A teoria clássica não conseguia explicar isso. Esse gráfico mostra, basicamente, a intensidade da radiação emitida por uma fonte em função do comprimento de onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência da luz. Uma frequência alta corresponde ao violeta, uma frequência baixa corresponde ao vermelho, né? E os experimentos mostravam que, à medida que você aumentava a temperatura, aqui era 3.000 graus Kelvin, aqui 5.000 graus Kelvin, o pico dessa curva caminhava na direção de comprimentos de onda menores e, portanto, frequências maiores. Frequência maior significa que você aquece mais, a luz fica mais azulada. E esse fato, que era verificado experimentalmente, não conseguia ser explicado com a teoria clássica. Essa curva que vocês estão vendo aqui, em preto, é a curva da teoria clássica. E o que ela mostra, quer dizer, ela não mostra esse pico aqui. Então, ela não explica por que algumas estrelas são vermelhas e outras azuis. E o Planck encontrou uma fórmula matemática que explicava os fatos experimentais. Não explicava, mas ela se adaptava aos fatos experimentais. Restava explicar o que significava aquela fórmula. E ele fez uma hipótese. A hipótese que ele fez foi revolucionária. A hipótese que ele fez é que aquela fórmula que ele tinha podia ser deduzida a partir da tese ou da teoria de que a radiação emitida pela matéria é constituída, quer dizer, a matéria que emite a radiação é constituída de osciladores, cujas energias só podem ser múltiplos de uma quantidade básica proporcional à frequência de oscilação. Então, a hipótese do Planck é que a matéria não podia vibrar em qualquer frequência, ela só podia vibrar em certas frequências múltiplos de uma quantidade fundamental. Essa foi a hipótese para justificar a fórmula matemática que ele tinha. Depois disso, surgiu a tese do Einstein, a teoria do Einstein, sobre um outro efeito, o efeito fotoelétrico. Nesse efeito, quando você incide luz sobre certos materiais, esses materiais emitem elétrons. E o que se vê na experiência é que quanto maior a intensidade da luz, você aumentando a intensidade da luz, a energia dos elétrons que saem não aumenta, ao contrário do que previa a teoria clássica. Para a teoria clássica, você aumenta a intensidade da luz, dá mais energia para os elétrons e saem com mais energia. Além disso, pela teoria clássica, você incide a luz sobre uma... mas você precisa de um tempo para dar energia para os elétrons e há um intervalo de tempo entre a incidência da luz e os elétrons que saem. Isso não era verificado experimentalmente, né? Então, esse era outro problema que aparecia, como explicar esse efeito fotoelétrico. E aí o Einstein propôs que a luz se comporta, em alguns experimentos, como se fosse constituída de partículas. E essas partículas, muitos anos depois, foram chamadas de fótons por um químico,
o Gilbert Lewis, em 1926. Então, não foi o Einstein que deu o nome de fótons. Ele só disse que a luz era constituída de corpúsculos. Notem como é que a ciência evolui, tá certo? Você faz hipóteses. E se o cientista é bom, ele vai fazer como Einstein fez aqui, dizendo que a luz se comporta como se fosse constituída de partículas. Ele estava prudente aí. Por que ele estava prudente? Porque a experiência anterior mostrava muitas vezes, que a luz se comporta como uma onda. Então, como é que ele ia dizer que a luz é constituída de corpúsculos se experiências feitas 100 anos antes de Einstein mostravam que ela tinha propriedades ondulatórias? Então, ele foi prudente, como se fosse constituída, né? E vocês sabem que em 1913, ele entrou para a Academia de Ciências da Alemanha. E a candidatura dele foi apoiada, entre outros, pelo Planck. E na justificativa do ingresso dele na academia, eles disseram assim: olha, ele às vezes faz umas hipóteses assim meio esquisitas, como, por exemplo, de que a luz é constituída de corpúsculos, né? Mas ele fez muitas outras coisas interessantes, então ele deve pertencer à Academia de Ciências, né? Essa era a história na época. Então, veja, a ciência não evolui linearmente, né? Ela implica em muita discussão, muita contradição, e, finalmente, ela consegue chegar a um caminho que depois pode ser mudado por novos pesquisadores que aparecem, como vocês, por exemplo. Então, essa era a tese do Einstein. E como se fosse constituído de partículas, ele dizia, exatamente por causa das propriedades ondulatórias da luz. Quando você tem ondas interferem. E essa figura que vocês estão vendo aqui vai ser um exemplo de ondas interferindo. Isso aqui é um tanque com água, uma piscina, né? E aqui você tem um pino que oscila nesse tanque com água. Ao oscilar, esse pino gera ondas, que vocês estão vendo aqui, né? Quando você mergulha numa piscina também, né? Tem ondas que saem para tudo quanto é lugar. Então, isso são as ondas produzidas por esse pino. Suponha agora que, em vez de um pino, você tenha 2 pinos oscilando, sincronicamente, né? Simultaneamente. E vocês veem que aparece aqui uma figura curiosa. Tem raias aqui, estão vendo? Que são regiões do tanque de águas em que a água do tanque não vai nem para cima nem para baixo, ela fica parada. Enquanto nas outras regiões ela se movimenta. O que está acontecendo aqui nessas raias? O que acontece aqui é que a onda gerada por esse pino chega no máximo, enquanto a onda gerada por esse outro pino chega no mínimo. O máximo anula o mínimo e a superfície da água não se mexe. Então, esse é um exemplo de interferências de ondas, né? E a luz, segundo experiências feitas no século XIX, se comporta como onda. Essas experiências foram feitas por esse grande cientista, o Thomas Young, né? Isso foi em 1801, e ele fez a experiência que está mostrada aqui. Ele tem um anteparo com 2 fendas, tem uma fonte de luz, a luz passa por essas fendas e produz, num segundo anteparo, regiões claras e escuras, comparáveis àquelas ondas do tanque de água. Franjas claras e escuras. O que acontece aqui nas franjas escuras? A luz que vem dessa região aqui chega no máximo da onda, a luz que sai daqui chega no mínimo da onda, o máximo anula o mínimo e você não tem, então, luz aqui. Em outras palavras, a interferência resulta em que luz mais luz pode produzir sombra. Assim como aquelas ondas dos 2 pinos na superfície do tanque de água pode não movimentar a superfície da água, porque uma anula a outra. Se nós taparmos uma das fendas, então a interferência some, né? Então, é realmente a presença das 2 fendas que dá origem a esses claros e escuros. Então, essa experiência foi dominante na concepção ondulatória da luz. E era isso que o Einstein se referia quando dizia que, em certos experimentos, a luz se comporta como se fosse constituída de corpúsculos. E esses corpúsculos, posteriormente chamados de fótons, explicariam por que o elétron sai da placa iluminada pela luz com uma energia que depende da frequência da luz, porque quanto maior a frequência, maior a energia do corpúsculo, do fóton, que vai fazer com que o elétron saia do material. Então, esses são os antecedentes, né? Aí começou a física quântica.
como é que seria isso com partículas? Essa é a experiência do Yang. Bom, vamos reproduzi-la aqui, só no gráfico, né? Mostrando bolinhas que passam por esse anteparo com duas fendas. Se nós taparmos uma das fendas, essas bolinhas vão se concentrar nessa região aqui. Se nós taparmos a outra fenda, elas vão se concentrar nessa região. Se nós abrirmos as duas fendas, nós vamos ter dois morrinhos. Isso é que acontece com as bolinhas, né? De fato, vocês podem fazer essa experiência na praia, aqui em Florianópolis, né? Com uma placa na qual vocês jogam areia, com duas fendas aqui, e vocês vão ver aqui embaixo dois montinhos, né? Assim acontece com as partículas de luz que passam por essas fendas. No entanto, se fossem corpúsculos, no entanto, o que a gente vê é que, em vez disso, nós temos essa figura de interferência. E essa era a questão que o Einstein queria entender, e, de fato, ele passou anos e anos de sua vida, 20 anos, tentando entender essa questão. Por que em alguns experimentos ela se manifesta como ondas e em outros, como no efeito fotoelétrico, ela se manifesta como partícula. Em 1916, vocês veem a persistência do Einstein. Aquilo foi em 1905. Em 1916, ele escreve uma carta a um amigo dele, matemático, Besse, e dizendo uma frase que pode ser considerada até um trocadilho, né? Ele dizia: uma esplêndida luz surgiu para mim sobre a absorção e emissão da radiação. E o que a teoria do Einstein dizia o seguinte: se você tem um átomo na presença de luz, tem 3 processos importantes que podem ocorrer. Esse átomo pode absorver um corpúsculo de luz, ou um fóton que incide sobre o átomo, e esse átomo, então, transiciona de um estado de energia menor para um estado de energia maior. A gente chama esse processo de absorção da luz. O fóton entra, dá energia para o átomo, e o átomo aumenta a sua energia. Outro processo é o processo de emissão espontânea. Aqui nós temos um átomo que inicialmente está excitado, está num nível superior de energia, né? Ele espontaneamente pode decair emitindo um fóton, emitindo um corpúsculo de luz. Isso se chama emissão espontânea. E o terceiro processo é de emissão induzida, em que o átomo está excitado, como aqui, né? Mas antes dele decair, chega um fóton sobre o átomo. Esse fóton, então, produz o decaimento do átomo e um outro fóton que é igualzinho a esse aqui. Então, chega um fóton e aqui saem 2 fótons. Se você tiver um monte de átomos excitados, veja só, cada átomo vai vindo um fóton, emite 2. Cada um desses 2 fótons que saem vão atingir outros átomos que, por outro lado, vão emitir mais 2 fótons. Percebe que é um processo em cadeia? Vai aumentando cada vez mais o número de fótons emitidos? Isso foi em 1917. Muitos anos depois, esse processo deu origem ao laser. E levou muito tempo para chegar a uma aplicação. Vocês podem perguntar por que será, a gente pode discutir isso depois, tá bom? Mas muito tempo até o pessoal sacar que isso tinha uma aplicação. Einstein não tinha a menor ideia de possíveis aplicações do que estava fazendo. Ele queria entender como é que funcionava esse mundo invisível, esse mundo microscópico, né? E queria entender a natureza nessas dimensões. No entanto, esse artigo do Einstein também produziu nele um desconforto. De fato, a palavra usada era uma palavra alemã. Está vendo? Nessa palestra, pelo menos alemão, vocês vão aprender uma palavra, né? Que é Unbehagen, desconforto. E o desconforto do Einstein era o seguinte: nesse processo de emissão espontânea, o átomo está excitado e emite um fóton, mas a teoria não permite prever nem o instante que o fóton vai sair, nem a direção em que ele vai sair. E isso incomodava muito Einstein. Como é que pode ele sair numa direção aleatória e a gente não sabia o instante em que ele vai sair? Então, vejam a obsessão do Einstein, que é típica. O pesquisador, o cientista, é um ser obcecado, que fica com aquele problema na cabeça, né? E pode não dormir de noite pensando no problema, não é, Marcelo? Né? E tem realmente a grande alegria de repente, descobrir a solução. E como já disse o Feynman,
aquele momento é um momento fantástico. Richard Feynman, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, é um momento fantástico, porque naquele momento você é a única pessoa do mundo que descobriu como é que aquilo funciona, né? A única pessoa do mundo que descobriu como aquilo funciona. Então, esse era o desconforto do Einstein, e ele ficou com isso durante muito tempo. Muito tempo. E ele escreveu para o amigo dele, Bessel, o seguinte: é uma fraqueza da teoria, que deixa o tempo e a direção dos processos elementares ao acaso. As propriedades dos processos elementares fazem parecer quase inevitável formular uma teoria verdadeiramente quantizada da radiação. E aí ele foi profeta, porque essa teoria apareceu com Paul Dirac, que foi mencionado na abertura, né, em 1927, 10 anos depois. Okay? Em 1924, Einstein publica um artigo nesse diário alemão. Era um jornal para o público em geral, né? Mas ele tinha também, ele gostava de fazer o que nós também gostamos, né, Marcelo? Muitos aqui gostam de explicar a física, a ciência, para o público em geral, tá certo? Porque a ciência é uma conquista da humanidade. Então, nesse artigo, em 1924, Einstein escreve o seguinte: portanto, agora existem duas teorias da luz, ambas indispensáveis e, como é preciso admitir hoje, apesar de 20 anos de tremendo esforço por parte dos físicos teóricos, sem qualquer conexão lógica. Isso é quase um sofrimento, né? O sofrimento do cientista, né? Como é que eu elucido isso, né? Muito bem. A situação ficou ainda mais com o trabalho do Broglie, que, na sua tese de doutorado em 1924, veja que ano, hein? 1924, depois 1925, Heisenberg, vou chegar lá, né? Que período impressionante, né? Na tese de doutorado de 1924, o de Broglie estende a dualidade onda-partícula para partículas subatômicas, como os elétrons. Essa tese foi tão revolucionária que o orientador dele era o Langevin, né? Ficou na dúvida, será que a gente aceita essa tese ou não? Então mandou a tese para o Einstein, para ver o que o Einstein pensava daquilo, né? E o Einstein respondeu dizendo o seguinte: olha, é uma hipótese ousada, mas muito interessante. E, evidentemente, com isso, a tese de doutorado do de Broglie foi aprovada. Então, essa era a situação naquela época. E, segundo de Broglie, a gente deve associar ondas a elétrons também, não somente a fótons, né, mas também aos elétrons. Exatamente nesse ano, nesse período, em maio de 1925, o Einstein esteve no Brasil. Ele esteve na Academia Brasileira de Ciências e deu um seminário dele usando um quadro negro, isso aqui, ó. E nesse seminário, ele discutia a teoria da luz, a teoria dos fótons. E esse quadro negro foi depois para uma família, depois ninguém sabe onde é que está. Espero que não tenha sido apagado, que tenha sido preservado, né? O Ildeu Moreira, que vocês talvez conhecem, andou à cata desse quadro. Realmente é um documento histórico, mas não conseguimos encontrar. Quando era presidente da academia, a gente também tentou encontrar, não conseguimos. Enfim, Einstein esteve na Academia Brasileira de Ciências e, numa reunião com os membros da academia, né, ele escreveu no quadro negro a expressão para a energia do quantum de luz, uma energia que é proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia daquele quantum de luz. Então, se você incide o fóton sobre um material, o elétron que vai sair com energia maior, dependendo da frequência, porque a frequência determina a energia do fóton. E essa história está descrita nessa publicação da Academia Brasileira de Ciências, pode ser encontrada na página da Academia, convido vocês a visitar aquela página, e esse material foi feito pelo Ildeu Moreira, que revelou a história da época dessa visita do Einstein à Academia Brasileira de Ciências. Mas voltemos aqui ao Werner Heisenberg, o outro Werner, né? Ao Werner Heisenberg. O início revolucionário da mecânica quântica. Exatamente nesse ano, se começou a dar uma estrutura mais teórica
aquelas descobertas que tinham ocorrido a partir de 1900. Em 9 de julho de 1925, Heisenberg escreve a Pauli. Pauli era outro grande físico da época, Wolfgang Pauli. Né? E ele escreve para o Wolfgang Pauli que todos, olha a expressão que ele usa, todos os meus miseráveis esforços. Você vê, a ciência não é tão neutra assim, né? A ciência envolve emoções, né? São seres humanos que fazem a ciência. Né? Então ele dizia, todos os meus miseráveis esforços são dedicados a matar completamente o conceito de órbitas, aquelas órbitas atômicas, né? Que não podem ser observadas de qualquer maneira. O que o Heisenberg pretendia era fazer uma teoria que em só quantidades observáveis entrava na teoria. Tudo que não pudesse ser observado não entrava na teoria. Então, essa foi realmente uma ruptura decisiva com a mecânica clássica. Isso abriu as portas para uma evolução da mecânica quântica que permitiu uma compreensão maior do que estava acontecendo no mundo microscópico. Esse é o artigo do Heisenberg. O título era traduzido para o inglês, né? Reinterpretação, e agora para o português, Reinterpretação teórica quântica de relações cinemáticas e mecânicas. Ele usou a álgebra de matrizes, quem já viu matriz aí, né? Fazer essa nova teoria quântica. Pouco depois, já ainda no ano de 1925, Schrödinger falava de uma teoria ondulatória da matéria, e o artigo dele foi publicado em janeiro de 1926, nessa revista aqui, alemã, Annalen der Physik, né? Representando o que ele já conhecia em 1925. Então, essa foi a primeira vez que apareceu uma teoria ondulatória na mecânica quântica. E eu posso te contar uma historinha, desde que o tempo dessa historinha seja retirado do tempo da minha fala. Pode ser? Então, é um parênteses, né? Mas é uma historinha curiosa. Tinha a tese do de Broglie, não é verdade? Foi dado para o Einstein, né? E o Einstein divulgou essa tese entre amigos, né? E lá na Suíça tinha duas instituições fantásticas. Tinha uma que era o Instituto Federal de Tecnologia, que teve o Einstein como aluno, né? E a outra foi a Universidade de Zurique, onde estava o Schrödinger. No Instituto Federal de Tecnologia estava um físico também fantástico, Debye, né? E eles faziam um seminário conjunto lá em Zurique, né? E num dos seminários, o Schrödinger apresentou a teoria do de Broglie, né? E o Debye, então, disse para o Schrödinger, Schrödinger, você tem habilidades matemáticas? Essa teoria do de Broglie é uma teoria de ondas. Ora, quando a gente tem ondas, a gente tem uma equação de ondas. Isso é verdade no eletromagnetismo. Então, devia ter uma equação para essas ondas da matéria, né? O Schrödinger foi lá para a casa dele, pensou e construiu uma equação de ondas, aquelas ondas do de Broglie, e essa é a famosa equação de Schrödinger, né? No início, houve um embate. O Heisenberg com a teoria dele e o Schrödinger que não tratava apenas de observáveis, que introduzia uma quantidade que eram as ondas, né? E isso o Heisenberg detestava, né? Que isso? Nós só podemos falar de coisas observáveis. Finalmente chegaram a um acordo. Não eles, mas outras pessoas mostraram que as duas teorias eram equivalentes, né? Então, esse foi o período, grande período da física quântica. Começou lá em 1900, depois veio o Einstein, né, com a dele sobre o efeito fotoelétrico, né, e chegou em 1926 com essa grande contribuição do Max Born, uma contribuição imensa que foi feita num pé de página de um artigo dele sobre colisão de átomos e de partículas. Nesse artigo, ele faz a hipótese de que essa onda, a famosa onda do Schrödinger, de fato dava uma informação sobre a probabilidade da partícula ir para cada direção. No caso da emissão espontânea, diria qual a probabilidade do fóton sair em qualquer direção do espaço, né? E, de fato, nas provas desse artigo, que é a adição feita na prova do artigo, pouco antes de ser publicado, olha, considerações mais cuidadosas mostram que a probabilidade, de fato, é proporcional ao quadrado
dessa quantidade que aparece na equação de Schrödinger, quadrado daquela onda, né? E hoje em dia a gente sabe que é um módulo ao quadrado, porque a onda é uma função complexa, para quem já viu números complexos. Okay? Então, essa contribuição do Max Born foi fundamental porque resolve a questão colocada pelo Einstein. O Einstein falava de duas teorias. A contribuição do Max Born conecta as duas teorias na medida em que mostra que aquela onda que está determinando a direção da partícula, né, que já o Einstein tinha visto que parecia aleatória, de fato era aleatória, a onda era uma onda de probabilidade. Não era uma onda física como uma onda num tanque de água, era uma onda de probabilidade. O Max Born ganhou o Prêmio Nobel de Física muitos anos depois, pela interpretação probabilística da física quântica. Mas o título desse seminário era Os Sonhos de Einstein, então eu tenho que justificar por que os sonhos de Einstein. E, de fato, isso foi um plágio, né? Eu peguei essa expressão desse livro, do Alan Lightman, um físico do MIT, que eu recomendo para os jovens lerem. É um livro poético, é mais de poesia do que de física. E tem coisas maravilhosas. Ele fala de física também, mas com um viés poético. Ele fala, por exemplo, do espaço-tempo, da singularidade do espaço-tempo, como sendo um ponto em que o tempo não passa, e que é o ponto procurado por namorados para darem beijos eternos. Maravilha, né? Está nesse livro, tá bom? É o Sonhos de Einstein. Mas aqui eu adicionei nos Sonhos de Einstein a figura do efeito fotoelétrico. Poderia ter muitas outras figuras aí. As figuras da relatividade especial, as figuras da relatividade generalizada que ele bolou. São sonhos, mas não eram sonhos só de Einstein. Na verdade, eram sonhos compartilhados por muitos outros cientistas no começo do século XX. E neste ano internacional da quântica, a gente tem que fazer justiça a isso. A quântica não foi só do Heisenberg ou do Schrödinger. Tinha muita gente boa trabalhando nisso naquela época, muitos deles jovens, entre 20 e 30 anos de idade, né, dando contribuições fundamentais ao entendimento do universo. Aqui estão eles. A Marie Curie não trabalhou especificamente na física quântica, ela trabalhou sobre a radioatividade, mas ela participou fortemente dessas discussões. E a Maria Goeppert-Mayer ganhou o Prêmio Nobel de Física, deu uma contribuição importante. A Amy Noether, matemática, né, considerada pelo Einstein e por outros, né, como a maior matemática da humanidade até então. Tá certo? Eu só não gostei do feminino, porque um dos grandes seres matemáticos da história da matemática. E a contribuição dela foi muito importante para a noção de simetria em mecânica quântica. Então, esses são algumas das pessoas, dos jovens, que participaram desse processo de construção da física quântica no início do século XX. E as forças motrizes desse pessoal eram a curiosidade, a paixão e os sonhos. Os sonhos de Einstein, mas que eram também sonhos do Dirac, sonhos do De Broglie, do Max Born, de Bohr, da Marie Curie, da Maria Goeppert-Mayer, da Amy Noether, né, e muitos outros e outras. Porque o cientista sonha, ele sonha acordado, ele sonha durante o dia, ele sonha à noite. O cientista e o artista também sonha, né? Então, os sonhos são importantes, especialmente quando eles são coletivos. E esses sonhos eram coletivos, porque o sonho tem uma diferença entre o sonho individual e o sonho coletivo. Isso já foi visto por muitos autores. O sonho coletivo é aquele que muda a realidade, né? Então, lá nós tivemos um sonho coletivo. E a realidade foi mudada. A ciência mudou com esses sonhos coletivos. Eles não tinham a menor ideia, nessa época, de possíveis aplicações dos sonhos que tinham. Nenhuma ideia. Eles não faziam isso porque estavam interessados em aplicações. Eles queriam entender como é que a natureza funcionava. E isso os motivava a trabalhar, a pensar o tempo todo, quase, nessas histórias. Em 1927, eles se reuniram, tem uma foto parcial desse conjunto lá fora, escolhida particularmente, né, para enfatizar que, nesse grupo aqui, só tinha uma mulher, a Marie Curie. Essa era a situação naquela época, que, felizmente,
mudou muito desde então, embora ainda existam problemas. Tá certo? As mulheres estão muito mais participantes na ciência e em outras áreas também do que estavam naquela época. Então, esse grupo se reuniu nesse congresso de Solvay, na Bélgica, em 1927, para tentar entender o que era aquela nova teoria. E o pessoal que está aqui, gente, é a elite da ciência naquela época. Elite da ciência. Se reuniram para discutir aquilo que era uma teoria completamente nova, disruptiva, né? E que eles não conseguiam entender a relação dela com a teoria clássica que existia antes dela. Hoje em dia, ironicamente, nós podemos fazer experimentos, né, que elucidam essa questão de corpúsculos e ondas. E um desses experimentos foi feito por esse grupo aqui, na França, né, ao qual pertence o Alain Aspect. Alain Aspect ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2022, se não me engano. E eles fizeram a experiência, que foi a experiência de Young, mas com um feixe muito fraco de luz. Tão fraco que eles podiam ver o impacto de cada partícula de luz nesse anteparo ao longo do tempo. Então, deixa eu ver se está funcionando. Bom, então, veja as partículas chegando, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Chegam os corpúsculos de forma aleatória, em princípio, mas vocês veem que eles se concentram em certas regiões e em outras não. Esse gráfico aqui mostra o número de fótons em cada região dessa tela, né? Esse é o pixel, né? Quer dizer, o ponto da tela em que corresponde a essa curva aqui. Então, vocês veem os pontos se acumulando e, à medida que se acumulam, você vê aqui uma figura com claros e escuros. São as franjas de interferência. Para cada corpúsculo que chega, você não tem a menor ideia onde ele vai chegar. Ou melhor, tem alguma ideia, eu queria perguntar para vocês. Se vocês tivessem que apostar onde é que um corpúsculo determinado vai chegar, e digamos que essa aposta vale dinheiro, onde é que vocês apostariam? No centro, tá certo? Porque lá tem mais. Então, o que vocês acabam de me dizer é o seguinte, então, espera aí, então isso é uma questão de aposta. Significa o quê? É probabilidade. Então, essa é a informação que a gente tem. A gente tem informação sobre a probabilidade de chegar naquele local. E isso é dado, a probabilidade é dada pelas famosas ondas do Schrödinger, pelo módulo ao quadrado da onda, me dá a probabilidade da partícula chegar em cada lugar. Então, você vê que esse experimento é legal também, porque mostra assim, muito claramente essa dicotomia, né, dos corpúsculos que chegam e da onda que é gerada. Isso também ocorre. Deixa eu falar, senão não nem falar aqui, porque o som está alto. Isso também ocorre com moléculas, e eu vou mostrar agora para vocês o resultado de um experimento com uma molécula muito grande. Aqui, ó. Esse experimento foi feito em Viena, e por isso é acompanhado por uma música vienense. Construindo à medida que elas chegam. Agora um close-up. Olha chegando lá. E olha como é que elas se acumulam em certas regiões, né? Mostrando de novo uma interferência da onda associada à matéria, a onda associada àquela molécula. Essa é a dança das moléculas. A dança. Esses são os autores do vídeo da experiência, o grupo do Marcus Arndt. E essas são as instituições que participaram disso, que financiaram o experimento. E essa é a molécula que tem, como vocês veem aqui, 514 átomos, né? E que no seu conjunto tem um comportamento ondulatório. Então, hoje em dia, graças à física quântica, nós podemos utilizar experimentos que demonstram propriedades da física quântica. Hein?
É unidade de massa atômica, é isso aí, é isso mesmo. Eu falei átomos, não. Unidade de massa atômica, isso. Isso aí. Então, aqueles sonhos de Einstein, sonhos coletivos, Einstein, Dirac, Schrödinger, todos eles, né? Pessoas que não tinham a menor ideia, né, do que seria aquilo que estavam fazendo, aqueles sonhos mudaram o mundo, mudaram o nosso cotidiano. As tecnologias quânticas, hoje em dia, estão na área de saúde, estão na área de eletrônica, na área de diversão com disco laser. O laser cura câncer de pele, é importante também na oftalmologia. Você tem leitores de código de barras em mercados, você tem diodos em câmeras fotográficas. Isso aqui é um aparelho de ressonância magnética que permite ver o cérebro em funcionamento em hospitais e curar doenças. Esse aparelho de ressonância, a ideia da ressonância magnética deu o Prêmio Nobel de Medicina para duas pessoas, um físico e o outro era um químico engenheiro. Não foi um médico, foram dois cientistas que ganharam o prêmio de medicina pela invenção desse aparelho e da tomografia, que permite ver o cérebro em 3 dimensões. Temos novos medicamentos que vêm da compreensão da estrutura das moléculas dada pela física quântica. Temos relógios atômicos que têm uma incerteza de menos de 1 segundo no tempo de vida do universo. E nem precisa dessa resolução toda, mas com uma resolução muito grande, eles são essenciais para o GPS. O GPS funciona com relógios atômicos que permitem a marcação do tempo de maneira extremamente precisa. E muitas outras aplicações. Aqui no Brasil, nós já temos, por exemplo, a terapia fotodinâmica. Com laser, foi desenvolvida na USP em São Carlos, pela equipe do Vanderlei Banhato, e atualmente está disponível no SUS. Certo? Então, ela permite realmente tratar a pele da população brasileira. A Embrapa tem feito também equipamentos sensacionais, juntamente com startups na área de agro, e esse é um exemplo de um dispositivo que funciona com laser e que permite a análise do solo em larga escala, usado para agricultura de precisão. Então, também aqui no Brasil, você tem inovações nessa área que estão ligadas aos coletivos daqueles jovens no início do século XX. No final do século XX, novas tecnologias quânticas aparecem. A gente chama, às vezes, isso de mecânica quântica 2.0. Né? Isso surge com a habilidade desenvolvida em vários laboratórios de controlar átomos e fótons individuais. Isso que vocês estão vendo aqui não é uma simulação. Isso é um vídeo feito pelo Rainer Blatt, lá na Áustria, e esse vídeo mostra 7 íons, que são átomos carregados, num movimento uma armadilha eletromagnética. Esses 7 átomos podem ser controlados de maneira muito precisa. Por exemplo, você pode estimular um outro modo de vibração, que é o modo sanfona. Você consegue acessar um átomo individualmente. E você está vendo esses átomos, que laser que eles espalham o laser que atinge os nossos olhos. A gente vê os átomos, ou então atinge a câmera. Esse é o nível de precisão que a gente tem hoje em dia. E o David Wineland, que foi pioneiro nesses experimentos com átomos e íons aprisionados, ganhou o Prêmio Nobel em 2012 pelas suas contribuições. Um outro sistema, o que a gente chama de eletrodinâmica quântica em cavidades, foi desenvolvido em vários laboratórios. Isso consiste em ter 2 espelhos, que estão entre os melhores espelhos do mundo, e você manda, através desses espelhos, um átomo que pode interagir com um único fóton preso dentro dos espelhos. Prende a luz lá dentro, com um único fóton, ele fica lá
se você quiser, ricocheteando entre os dois espelhos, né? E você manda um átomo que interage com aquele único fóton e você controla a interação entre aquele único átomo e o único fóton que está lá dentro. Por seu trabalho nessa área, Sérgio Haroche compartilhou o Prêmio Nobel de Física com David Winer em 2012. Sérgio Haroche esteve aqui no Brasil várias vezes, colaborou com vários grupos no Brasil, no UFRJ, na PUC do Rio, na USP, em São Paulo, dessa área de eletrodinâmica quântica em cavidades. É a chamada segunda revolução quântica. E assim como a primeira revolução, aquela do Heisenberg, do Schrödinger, do Einstein, né, levou a vários dispositivos e mudou o nosso cotidiano, a segunda revolução quântica tem essa promessa também, de mudar ainda mais o nosso cotidiano. Vou falar um pouquinho sobre o que já está vindo e o que pode ainda vir dessa segunda revolução quântica, ou seja, a habilidade de controlar individualmente átomos e fótons. Então, você já deve ter ouvido falar da polarização da luz, né? Que a luz é polarizada, pode ser polarizada no sentido vertical, no sentido horizontal, a qualquer direção, né? E você pode medir a polarização da luz usando um polarizador. Vocês, às vezes, quando vão ver filme de 3 dimensões, né, os óculos são óculos polarizadores, ou então, quando dirige um carro para não ver a reflexão do sol na estrada, você pode usar um óculos polaroid. Então, a luz pode ser polarizada, você mede a polarização com um polarizador, né? E você pode considerar que a polarização da luz é um bit clássico. Se a polarização da luz for horizontal, isso corresponde ao valor 0. Se for vertical, é o valor 1. Como a luz é constituída de fótons, você pode associar esse atributo de polarização a um único fóton. Então, veja, agora eu estou falando, deu um salto aqui. Um único fóton pode ser um bit de computação. Você envia fótons para os seus colegas que estão lá, e conforme eles cheguem polarizados horizontalmente ou verticalmente, você vai ter uma sequência de uns e zeros. Isso é uma mensagem de computação. Então, fótons podem servir para isso, né? Para quantificar uma mensagem, e eles têm a vantagem que eles voam. Então, você manda de um lugar para o outro. Mas a polarização pode não ser horizontal ou vertical. Ela pode ser também orientada em qualquer direção. Conseguir esse movimento aqui da polarização, nesse slide, me custou quase um dia inteiro, né, para aprender a fazer isso. Então, espero que vocês tenham apreciado isso. Para quem estava distraído, eu vou fazer de novo, tá bom? Só para vocês perceberem. Olha aí, maravilha, né? Maravilha, né? Então, agora eu levo menos de um dia, porque eu aprendi a fazer, né? Então, essa polarização aqui é uma superposição de horizontal com vertical, né? Então, isso permite que eu fale não mais de um bit, mas de algo mais complexo, que a gente chama de qubit, bit quântico. E eu devo dizer que essa projeção desse bit quântico não é feita no espaço tridimensional ao qual nós estamos habituados, mas é no espaço da física quântica, que eu não vou discutir aqui, tá bom? Mas é isso. Então, nós podemos usar o fóton não apenas como um bit, mas como um qubit, com uma direção arbitrária. Isso dá mais possibilidades de codificação e de computação. Alguns aqui já devem ter ouvido falar do spin do elétron, é um momento angular intrínseco do elétron. Isso também pode ser usado como bit, ou como bit quântico, né? O spin do elétron foi descoberto por Uhlenbeck e Goldsmith em 1926, ainda, o famoso ano de 1926, né? Descobriram. E aqui tem outra historinha, de novo, por favor, retire isso da minha apresentação, porque é uma historinha, né? O Goldsmith e o Uhlenbeck mandaram para publicação a teoria deles do spin, que eles chegaram a isso observando espectros de átomos, e tinha um problema lá para classificar os espectros, e eles viram que, com a hipótese do spin, eles iam entender aqueles espectros. Mandaram para uma revista, o editor da revista era um outro físico famoso, Paul Ehrenfest, né? E depois de mandar para a revista, eles foram ver o rei da época, que era o Wolfgang Pauli, né? E contaram para o Pauli essa história do spin.
E o Pauli olhou para eles e disse, olha, isso aí é uma grande besteira, isso não funciona, porque para o elétron ter esse spin, o equador do elétron tem que girar numa velocidade superior à da luz. Isso é impossível, né? Eles ficaram assustadíssimos, né? E entraram em contato com o Paul Ehrenfest, dizendo, por favor, retira o nosso artigo da revista, que o Pauli disse que estava errado, né? Aí o Ehrenfest respondeu para eles, olha, sinto muito, mas já foi impresso, né? E vocês são jovens, e como os jovens podem fazer erros desse tipo, não tem problema. Se lembra do Einstein lá com o fóton, com a teoria do fóton? Mesma coisa aqui. O Pauli tem histórias fantásticas sobre ele, era muito crítico, né? E ele foi árbitro de artigos, né? Então, uma arbitragem dele ficou famosa, é o seguinte, ele escreveu, olha, esse artigo tem pontos novos e interessantes. Agora, os novos não são interessantes, e os interessantes não são novos. Então, esse era o Wolfgang Pauli. Muito bem. Então, com essa nova habilidade de você controlar átomos e fótons individualmente, né, construiu-se um novo roteiro de tecnologias quânticas. E esse roteiro está ilustrado aqui. Ele foi tirado desse artigo, que mostra o mapa das novas tecnologias quânticas e o ponto de vista europeu sobre isso. Você tem aqui a ciência básica como sólido suporte do que está acima, né? E acima tem comunicação, metrologia, computação e simulação. Todos apoiados nessa sólida base e perpassados por engenharia, controle, software, teoria, educação e treinamento. Então, esse é o estado atual das tecnologias quânticas, assim, resumido nessa figura. Com relação à comunicação quântica, existe um grande esforço de criptografia quântica, eu não vou entrar nos detalhes de como é que funciona aqui, talvez vocês encontrem isso ao longo dessa semana. E aqui estão algumas empresas ligadas a isso. A criptografia quântica foi capa da revista Science. Isso é um projeto da China, é um satélite artificial que produz um par de fótons que estão fortemente correlacionados, a gente diz que eles estão emaranhados, e esse par de fótons permite comunicação criptografada entre um ponto da superfície da Terra e outro ponto da superfície da Terra. Então, isso é invenção dos chineses. O líder desse projeto é esse indivíduo aqui, Zhang Weipan, e isso foi muito badalado. Você vê essa manchete do Scientific American, a China alcança uma nova etapa nas comunicações quânticas baseadas no espaço. Vocês podem imaginar qual é o orçamento que esse indivíduo tem na China, né? Ele se doutorou em Viena com Zeilinger, que ganhou o prêmio Nobel em 1922, né? Em 2022. E depois foi para Heidelberg, depois foi atraído para a China com 3 laboratórios em 3 universidades diferentes. E você vê, ele bota laboratórios em satélites. Alguém pode adivinhar qual é o orçamento dele? O que vocês acham? Em dólar? Hein? Milhões? Bilhões de dólares. Ninguém acerta. Nem você acertou. Sabe por quê? Foi maldade minha perguntar assim. Porque não tem orçamento. O que ele precisar, ele consegue. Não tem orçamento fixo. Tá certo? É assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, e ele tem laboratórios fantásticos lá na China. Um outro efeito também, que é de 1965, mas está sendo muito utilizado, é o emaranhamento. Eu acabei de mencionar. E se você tem um sistema separado em subsistemas, ou melhor, são 2 subsistemas que fazem parte de um sistema global, o emaranhamento significa que há correlações entre esses 2 subsistemas mais fortes que as previstas por teorias clássicas. Pode até acontecer que você conheça o estado global do sistema, mas o estado individual de cada subsistema não é conhecido. Pode ser completamente desconhecido. Isso é algo que não existe no mundo clássico, certo?
Isso é uma propriedade do mundo quântico que é muito estranha. E o Schrödinger, o grande Schrödinger, dizia isso num artigo em 1935, no qual ele analisou propriedades do emaranhamento. Ele dizia: o conhecimento dos sistemas individuais pode ser nulo, enquanto o do sistema combinado permanece máximo. O melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes. E é isso que vem continuamente nos assombrar. Então, vejam a evolução da ciência, as preocupações das pessoas, a vontade de entender o que estava acontecendo, né? E se isso assombrava o Schrödinger, eu imagino que ele também ficava algumas noites sem poder dormir direito, tá certo? Pensando nessa história. Hoje em dia, estados emaranhados de fótons são produzidos aqui no Brasil, né? O Paulão, que é aqui físico, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, é um grande especialista nessa área, tá certo? Esteve lá conosco na Universidade Federal do Rio de Janeiro, produzindo pares emaranhados de fótons, e que são produzidos assim, né? Você pega um feixe ultravioleta de luz, atravessa um cristal e gera 2 feixes de frequência menor. Por que tem que ser frequência menor? Se lembra que a energia de um fóton é proporcional à frequência, né? Você botou um fóton lá dentro, saem 2 para conservação de energia, né? Cada um desses 2 tem que ter energia menor que o fóton que chegou, certo? Então, frequência menor. Então, cada fóton ultravioleta gera 2 fótons, e esses fótons, por nascerem no mesmo tempo, são chamados de fótons gêmeos, né? Fótons gêmeos. Então, sob certas condições, os 2 fótons têm polarizações ortogonais, mas não sabemos qual é a polarização de cada um, né? Pode ser assim ou pode ser assim. Então, a gente tem uma informação global sobre o sistema, qual seja, as polarizações são ortogonais, mas não temos nenhuma informação sobre a polarização de cada fóton. Pode ser assim ou assim, com igual probabilidade. Okay? Então, esse é um exemplo daquele fenômeno que o Schrödinger descreveu. Conhecemos o global, temos uma informação global, mas nada sabemos sobre o individual. Por outro lado, se nós medirmos a polarização desse fóton, isso determina a polarização do fóton 2, né? Porque nós sabemos que elas são ortogonais, temos essa informação. Ainda que o fóton 1 esteja na Terra, o fóton 2 esteja em Andrômeda. Determina, mas determina para quem está na Terra, né? A gente aprende que o fóton de lá tem essa outra polarização. Muito bem. Mas eu estou falando aqui sobre emaranhamento porque, de fato, o que se percebeu é que o emaranhamento é útil para comunicação, metrologia e computação quântica, que são 2 áreas importantes dessa revolução quântica 2.0. E agora, se me permite um intervalo comercial, né, eu vou mostrar algumas das coisas que são feitas, têm sido feitas lá no nosso grupo no Rio de Janeiro. Grupo do qual participou o Paulo Ribeiro, Paulão, né, que deu grandes contribuições para o grupo. Então, temos aqui vários artigos sobre a dinâmica do emaranhamento, porque o que se percebe é que a propriedade coletiva de emaranhamento é ultrassensível ao ruído. Está aí, nos sistemas que nós trabalhamos. É importante ver qual é a resiliência do emaranhamento, o quanto ele aguenta diante do ruído. E nós fizemos lá vários trabalhos sobre isso, né? Aqui você tem, por exemplo, um trabalho sobre a morte súbita do emaranhamento devido ao ambiente. Está aqui o diagramazinho que ilustra um par de partículas emaranhadas sujeito ao ruído do ambiente que desmancha o emaranhamento. Vários artigos foram feitos nessa área, e tem um artigo de revisão, que é esse aqui, e foi cortado aqui embaixo, que é um artigo de revisão sobre a dinâmica do emaranhamento de sistemas abertos, e o artigo foi feito por 2 alunos do doutorado, o André Olita, que nesse momento chefia um grupo virados a Fernando Melo, que é pesquisador do IBFF, tá certo? É um artigo de revisão para quem estiver interessado nisso aí. Um outro ponto importante se refere à computação. Esse gráfico mostra o número de transistores na unidade central de processamento de um computador como função do tempo. Esse eixo aqui é linear.
esse eixo aqui é logarítmico. Isso é um gráfico que a gente chama semilog, né? Uma reta nesse tipo de gráfico significa crescimento exponencial, porque esse eixo aqui é logarítmico. No ano 1970, a unidade central de processamento de um computador tinha cerca de 1.000 transistores. Hoje em dia, esse chip da Apple, que é o M1 Ultra, né, tem 114 bilhões de transistores. Essa evolução do número de transistores na unidade central de processamento é exponencial. Bom, se você não quiser aumentar o tamanho da CPU exponencialmente, né, e não deve querer, porque ela facilmente atingiria o tamanho da Terra, né, então você tem que ter transistores cada vez menores. Está aumentando o número de transistores, mas está diminuindo a dimensão deles. Isso significa que, eventualmente, você chega a um átomo. O átomo que cumpre uma função de transistor. Ele pode estar num estado de mais energia ou menos energia, e é inevitável pensar que a física quântica vai ter um papel importante. Bom, ela já tem um papel importante, evidentemente, na computação, porque transistor veio da física quântica. Mas eu estou falando da física quântica no software, ter software quântico. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo com a ideia dos computadores quânticos, que já estão presentes em várias instituições, embora ainda não tenham demonstrado a sua aplicação em tarefas úteis, como previsão do tempo ou novas baterias para automóveis, por exemplo. A Google veio agora com um novo chip chamado Willow, né? Esse é o computador quântico da Google, que exige software quântico para sua execução, né? A Microsoft recentemente anunciou um chip que usa propriedades topológicas, eu não vou entrar aqui no detalhe disso, mas que poderia resistir mais ao ruído, mas isso está sujeito a muito ceticismo, como vocês veem aqui. Eles mostraram um chip só, mas não mostraram ainda a resiliência desse processo com uma porção de interligados. E as pessoas têm dúvidas quanto a isso. Esse é o computador quântico da IBM. Isso aqui é o mercado de computação quântica no mundo atualmente. É uma coisa impressionante. O que vocês têm aqui são empresas que fazem peças para computação quântica. Tem empresas que querem usar computadores quânticos para desenhar novas moléculas, novos medicamentos, né? Novas baterias. Enfim, todas essas empresas estão ou ligadas à construção de computadores quânticos, estão espalhadas pelo mundo, né? Ou então construindo software ou material mesmo para executar esses computadores quânticos, que trabalham com dispositivos supercondutores. Recentemente, isso é uma notícia de junho de 2025, né? Uma empresa de computação quântica, essa IonQ, né? Está voltada para desenvolvimento de novos medicamentos, em parceria com a AstraZeneca, que fez uma das vacinas que a gente usa aqui, né? A AWS e NVIDIA, que tem placas, né, de computação. De novo, eles estão falando coisas bastante ousadas, como, por exemplo, essa frase aqui, né? Estamos transformando meses em dias, diz um dos diretores dessa empresa, e diz ele ainda, na descoberta de novos medicamentos computacional, transformar meses em dias pode salvar vidas, né? Está havendo também uma corrida nessa direção na área de computação quântica. Até agora, isso é mais promessa que realização, certo? Agora, isso está se desenvolvendo muito rapidamente. É difícil saber o que vai acontecer. Quando é que eles vão começar a fazer coisas realmente úteis, como, por exemplo, descoberta de novos medicamentos, né? Mas as empresas estão trabalhando nisso por uma razão muito simples, elas não querem ficar atrás, né? Se isso der certo, elas querem ter isso nessas empresas. Então, a IBM tem um computador quântico, a Google tem um computador quântico, e os chineses, evidentemente, têm alguns computadores quânticos, certo? Inclusive, Jean Weipin, o laboratório dele, tem um computador quântico, né? Mas é um trabalho de pesquisa atualmente,
precisa de cientistas, de físicos, de químicos, precisa de engenheiros. Então, engenheiros excelentes são importantíssimos nessa área. A Google, para fazer o computador dela, contratou um engenheiro alemão, fantástico, né? Pagando, imagine-se que salário, né? E ele está lá na Google ajudando a construção do computador quântico. Simulações quânticas, vou pular isso aí, tá certo? Não vou falar sobre isso aqui por causa do tempo. Sensores quânticos, é uma área que nós temos trabalhado lá no Rio de Janeiro. E esses são alguns exemplos de sensores quânticos. Eu já comentei sobre relógios atômicos, né? Incerteza de menos de 1 segundo na idade do universo. São importantes para o GPS e para várias outras utilizações. Isso é um gravímetro quântico, que é muito interessante. É produzido por essa empresa aqui, já é vendido por ela. Ele é baseado em interferometria atômica. Interferometria, você já sabe o que é, né? Claros e escuros, ondas de um tanque de águas. Aqui é interferometria de átomos, é a propriedade ondulatória de átomos que entra, né? E usando essa propriedade, constrói-se um gravímetro com uma precisão de 10 a menos 9 G. G é a aceleração da gravidade na superfície da Terra. A precisão desse gravímetro é 10 a menos 9, 0,00019 vezes, né? Vezes G. Para que serve isso? Ele é tão sensível que ele permite localizar lençóis subterrâneos de água ou de petróleo sem furar o solo. Por quê? Porque se tiver água lá no fundo, ela altera a gravidade na superfície da Terra, que é uma densidade diferente do resto. Então, escaneando a superfície da Terra com esse gravímetro, você encontra lençóis subterrâneos de água e petróleo. Mais que isso, você pode, nessa precisão, você pode encontrar vestígios de civilizações antigas, lá mesmo debaixo dos lençóis. Você vai escaneando e você consegue desenhar o que está lá embaixo, porque aquilo vai mudando a gravitação na superfície da Terra. Incrível, né? Certo? Então, essa é outro dispositivo que está surgindo dessa nova onda, dessa nova revolução quântica. Sensores magnéticos para imagem do cérebro. Está vendo essa moça aqui com uma touca? Essa touca tem vários dispositivos que estão aqui, ó, esses retângulozinhos aqui, esses cubos, que são colocados em torno do cérebro, e eles são extremamente sensíveis a campos magnéticos, em particular aos campos magnéticos produzidos por correntes elétricas no cérebro. Com isso, você consegue fazer um magnetoencefalograma extremamente sensível, ver o funcionamento do cérebro, localizar doenças no cérebro. A sensibilidade disso é 10 a menos 11 vezes 1 Gauss. O campo magnético na superfície da Terra varia com a latitude, mas da ordem de meio Gauss. Então, essa é a sensibilidade desse magnetômetro, né? E é espetacular de novo, e é usando física quântica. Isso aqui é um acelerômetro quântico. Ele foi desenvolvido pelo Imperial College, lá na Inglaterra, e foi testado em inglesa. O que faz isso? Lembra o gravímetro? Você tem um navio, um submarino, né, numa certa posição inicial, ele começa a andar e você vai registrando a aceleração dele, direcionalmente também, né, enquanto ele anda. Integrando a aceleração, o pessoal de ensino médio já deve ter visto isso em cinemática, né? Integra a aceleração, tem velocidade. Integra a velocidade, tem a posição. Integrando isso, você vai saber a posição do submarino em um certo instante, sem usar o GPS, simplesmente integrando a aceleração desse submarino, usando esse acelerômetro extremamente preciso, né? Então, os testes iniciais deixaram a desejar, que não era tão preciso quanto se desejava. Atualmente, a precisão aumentou e, nos Estados Unidos, esses testes estão sendo feitos com satélites, né, e ficam autônomos. Eles não precisam de GPS tampouco, tá certo? Porque eles vão integrando a aceleração, e drones, tá certo? E ficam também autônomos, né? Integrando a aceleração, né? E não precisam ficar com referência externa, né? E o que parece que é importante para as utilizações, né? Não ter uma referência externa. Então, essas são algumas aplicações
dessas novas tecnologias quânticas. E essa aqui é fantástica, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, mas eu posso acabar com... Já passei. Então, eu vou pular isso aqui, mas é uma aplicação em detecção de ondas gravitacionais, então vou pular por isso, e fazer um novo intervalo de publicidade, né, sobre nossos trabalhos em metrologia quântica, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esses são alguns dos trabalhos que nós publicamos, e, mais recentemente, esses trabalhos aqui, esse aqui é com o Ruinê, grande companheiro meu de pesquisa, né? E também em cooperação com o pessoal da Universidade do Texas aqui, o Agarwal, que está lá na Universidade do Texas, a gente tem feito também uma colaboração intensa, com trabalhos teóricos e experimentais sobre sensores quânticos. E, para terminar, eu quero mostrar o que está havendo no Brasil hoje em dia. Tá certo? Isso aqui é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica. Ele está terminando agora, nesse ano, vai ser renovado, está sendo renovado, mas com filhotes. Tem agora institutos de informação quântica em mais de uma área. Tá certo? Esse instituto alcançou 120 investigadores principais em 26 instituições no Brasil. Mais de 700 teses e dissertações foram realizadas, mais de 200 estudantes de doutorados foram formados. Então, é um instituto que certamente contribuiu muito para a força de trabalho, se quisermos colocar assim, para a formação de pessoal nessa área, né? Começou lá atrás, né, com o Instituto do Milênio, que começou em 2001, e foi um processo contínuo de formação de pessoal, que implica que nós temos agora, no Brasil, gente muito bem capacitada para atuar nessa área. Pular isso aqui. Atualmente, nós temos experimentos em comunicação quântica, isso aqui é um experimento no Rio de Janeiro. Temos startups brasileiras, temos bancos com grupos trabalhando na área de tecnologias quânticas. Temos grandes projetos, como o Senai Cimatec, né? Você vai falar também sobre isso, que tem um computador, simulação de computação quântica, que é o Atos, que permite o aprendizado de como lidar com o computador quântico. Temos um campo tecnológico associado à Universidade Federal de São Carlos aqui, que abriga várias startups. Isso que está ocorrendo em São Paulo está ocorrendo também em outros estados. Enfim, tem uma grande movimentação em torno disso. Isso é o mapa atual de iniciativas quânticas em vários países. O Brasil está aqui com um investimento, vocês não podem ver aqui, eu mal posso ver aqui, mas da ordem de 16 milhões de dólares, por aí, né? Aproximado isso, mas é mais ou menos dessa ordem. A China está com investimento de cerca de 15 bilhões de dólares. A Europa está com investimento de cerca de um pouco mais de 1 bilhão de dólares, mas esse é o investimento central europeu. Fora isso, tem os investimentos dos vários estados, estão descritos aqui, Áustria, Espanha, etc. É um investimento que está baseado na Bélgica, da Comunidade Europeia. E aqui tem um investimento em vários lugares. Vocês veem que o investimento do Brasil ainda é bem modesto nessa área, né? Mas nós nos beneficiamos desse investimento de longo prazo, desde 2001, em instituições em aglomerados, de fato, de informação quântica, de tecnologias quânticas, que vêm daquela época e que ajudaram a formar muitas pessoas. Então, é isso que eu queria falar. Agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Agora foi.
Então, quero agradecer ao professor Luiz Davidovich pela apresentação e a gente agora abre para as perguntas. Eu sei que tem alguns estudantes que têm que sair, mas obrigada pela presença. Perguntas? Não tenho vergonha. Professor, posso pedir seu autógrafo? Posso pedir seu autógrafo? Tá bom, depois eu faço isso. Pessoal, perguntas? Eu não saio daqui enquanto vocês não fizerem uma pergunta. Acho que ali tem, ó. Espera aí. Luca, leva lá o microfone. Alô? Aí. Bem, primeiro, muito obrigado pela palestra, professor, foi muito boa. O senhor tinha falado, que no começo o senhor tinha falado que ia falar por que demora tanto para uma descoberta aqui de ponta de conhecimento vir para o dia a dia. Eu mais ou menos tenho uma ideia, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre. Ótimo, obrigado pela pergunta. Então, sabe que essa é uma questão que é debatida por pessoal que estuda história da ciência. Mas o que ocorreu, de fato, foi assim, um outro caminho que foi seguido. Depois daquelas descobertas fantásticas da física quântica e do trabalho do Einstein, né, em 1917, sobre emissão estimulada, que é o princípio do laser, o pessoal começou a considerar a aplicação da física quântica em matéria condensada, em partículas, em geral, tá certo? Isso é que atraía o pessoal. A extensão para a relatividade foi o trabalho do Dirac, né? E o aprofundamento em relação a novas partículas da matéria. Então, a física, a ciência foi nessa direção. Então, só muito tempo depois é que, até relacionado com a Segunda Guerra Mundial, né, teve o radar, né? E o radar estimulou o aparecimento do maser, que é o tipo laser, mas com micro-ondas, né? E a tecnologia de micro-ondas realmente foi desenvolvida nessa época, através do radar, né? Então, depois disso, foi feito o maser, e o maser estimulou a ideia do laser, que tem propriedades, quer dizer, é feito com luz, mas que exige uma tecnologia muito especial, diferente do maser, né? Então, eu diria o seguinte, foi um contorno, assim, um roteiro diferente que a ciência tomou. E é muito difícil, em geral, você saber qual o caminho que a ciência vai tomar a partir daquelas descobertas iniciais. Então, foi isso. E o que estimulou realmente a busca de uma nova fonte de luz foi o fato das micro-ondas aparecerem na tela, tá certo? Em função do radar. E não por acaso, nessa época, também questões importantes da física foram tratadas por Willis Lamb, que autor do chamado efeito Lamb, uma separação de energia entre dois estados, muito pequena, entre dois estados do átomo de hidrogênio, que está na região de micro-ondas. Então, com um gerador de micro-ondas, ele pôde analisar essa diferença entre esses dois estados, e é o chamado efeito Lamb, né? Então, tudo isso veio junto, né? E, então, foi uma trajetória realmente da humanidade que passou pela Segunda Guerra, passou pelo radar, passou pela micro-ondas e finalmente chegou ao laser. Agora, isso também vem do fato de que o interesse daqueles jovens que criaram essa nova física quântica estava em entender o universo. Eles não, imagina, o Einstein poderia ter pensado no laser, quem sabe? Talvez, né? Tinha aquela multiplicação de fótons, né? Já tinha a questão da radioatividade já tinha aparecido também, era parecido, né? Então, eu acho que foi por aí, né? Em particular, depois da Segunda Guerra Mundial, a questão nuclear ficou muito em evidência, né?
razões óbvias, passou a ser uma questão de poder, né? E que teve, assim, logo no início, um caminho terrível, né? Porque a construção da bomba nuclear pelos Estados Unidos envolveu os melhores cientistas dos Estados Unidos, lá no Projeto Manhattan, né? E o Einstein escreveu uma carta ao então presidente dos Estados Unidos dizendo: olha, nós temos que fazer isso porque o Hitler está desenvolvendo uma bomba na Alemanha, né? Então, o Einstein apoiou isso, mas certamente não apoiou o destino que foi dado à bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, mas, de fato, aquele destino, né, colocou em evidência o poder da bomba atômica, né? Isso atraiu a atenção de vários países. Então, foi um caminho que, assim, andou por aí, né? Quando eu digo que atraiu a atenção de vários países, isso aconteceu nos Estados Unidos. A National Science Foundation, que é o CNPq de lá, foi fundada em 1960 e poucos meses depois foi fundado o CNPq aqui no Brasil. Também tudo função aí daquela bomba atômica que estourou, que pessoas diziam: epa, nós temos que estar nisso aí de energia nuclear. Depois teve a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que apareceu logo depois do CNPq, pouco depois, né? Então é isso, são os caminhos aí que às vezes não seguem uma linha, não segue uma linha direta, né? Mas acabam indo por um percurso complicado. Obrigado pela pergunta. Mais perguntas, pessoal? Alguém aqui Olha, já atrás? foi feita uma pergunta, agora não tem mais desculpa, vocês podem fazer outras, tá certo? Perguntas? Opa, lá Claro. atrás. Bom dia, professor. Meu nome é Vera. Eu sou estudante de letras aqui da UFSC. Já fui engenheira, por enquanto estou me dedicando às letras. Professor, parabéns pela palestra. O senhor comentou utilização ali também, acho que na área de meteorologia, pelo que eu entendi. Metrologia. Tá. Bom, de qualquer forma, a minha pergunta aí eu vi também ali a pesquisa sobre lençóis freáticos, etc. O que nós temos também em estudos envolvendo, por exemplo, a questão climática? Ótimo. Ok? Tá bom. Já que estamos, né, com uma preocupação tão grande, aí eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa nesse sentido. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Então, existe atualmente produção de chips para mensurar vários elementos que estão associados à questão climática. Então, vou dar um exemplo. Deixa eu botar aqui, eu preciso das duas mãos. Então, mesmo aqui no Brasil, tendo produzido isso. Por exemplo, chips que medem o percentual de CO2 na atmosfera amazônica. Isso já existe. Possivelmente, sensores quânticos podem chegar a uma precisão maior, né, que permita medir mais precisamente no tempo, tá certo? Como é que essa quantidade de CO2 depende de um determinado incêndio na floresta, por exemplo. Você precisa de maior precisão. Isso aí os atuais medem a média disso, certo? Tem outras medidas que são feitas, temperatura, umidade, tá certo? Tem até um chip que foi produzido na USP, vi outro dia, que tem 3 chips, é um cilindro com 3 chips que mede CO2, umidade, temperatura, e é pequenininho, está sendo colocado na Amazônia. A ideia é essa, colocar em várias regiões para medir tudo isso. Isso te dá mais informações sobre o clima e as mudanças climáticas, certo? Por que aumentar a sensibilidade disso? Porque aí você consegue ver variações dessas quantidades em intervalos menores, certo? Então é isso. Isso pode aumentar o poder de previsão. Então essa é uma aplicação possível. Tem outras aplicações. Eu falei do gravímetro quântico. Tem um projeto que eu não sei se ele já foi feito ou não, é um projeto de 2 anos atrás, enfim, de colocar um gravímetro quântico num satélite artificial que roda a Terra, faz um trajeto que não é circular, mas um trajeto que ele mapeia, né, o volume de água dos oceanos terrestres.
e permite ver como é que isso está mudando com o tempo, com precisão, certo? Então, isso tem a ver com mudanças climáticas, né? Então, são 2 exemplos, possivelmente haverá muitos outros, né? E nem conheço, né? Mas esses são 2 que, por acaso, eu já vi esse chip aí e já ouvi falar sobre isso. Tá bom? Então, é isso. Outra coisa, acelerômetros. Bom, está óbvio, né? Quer dizer, mas aí não é mudança climática. Aí eles podem estimular drones e satélites, né? Que vão fazer medidas precisas em várias regiões da Terra. Tá certo? E é importante saber exatamente onde é que está a posição daquele objeto. E aí, se você tiver uma medida de posição que não dependa necessariamente do GPS, é melhor, porque em certas regiões da Terra o GPS não é localizado. Tá bom? Então, pode ir por aí, mas quem sabe? Isso aí, inovação é algo, em particular, o que a gente tem um termo em inglês que é o seguinte: vocês todos conhecem Big Tech, né? Big Tech, né? Tá bom. Tem também o Deep Tech. O Deep Tech, em tecnologia profunda, empresas que fazem Deep Tech são empresas que fazem uma tecnologia que você jamais imaginou que pudesse ser feita. Certo? Temos vários exemplos por aí. Certo? Então, por isso é que eu digo, essas são as que eu conheço, né? Mas pode vir coisa aqui que a gente nunca imaginou que poderia vir. É isso. O Brasil precisa de mais Deep Tech, na verdade. Mais perguntas? Temos tempo para outras. Bom dia, obrigado pela palestra, professor. Muito que foi dito. É uma coisa que eu acho que é mais relativo ao computador quântico. Eu queria saber se o professor sabe algo relativo à inteligência artificial sendo produzidas em um computador quântico. Como que seria isso? Ou qual é a perspectiva disso para o mundo? Olha, que eu saiba, tem que falar sempre assim, né? Que eu saiba, isso não está sendo feito ainda, tá certo? Poderia ser feito no futuro, né? Como é que você lidaria com a inteligência artificial utilizando software quântico, se quiser? Tem uma questão óbvia, que é o seguinte: a inteligência artificial atualmente ela se alimenta de bancos de dados, são imensos bancos de dados. E a busca dos bancos de dados envolve uma energia imensa. Tá certo? Você tem bancos de dados, um banco de dados da Google, cuja energia é energia utilizada por milhões de casas. Tá certo? É muita energia, né? Então, tem uma pergunta: será que a inteligência artificial associada a uma computação quântica não poderia reduzir essa energia ou não? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Posso, assim, especular sobre isso. Tá certo? Mas que eu saiba, talvez tenha trabalhos teóricos sobre isso. Não sei se, Marcelo, você conhece alguma coisa sobre isso. Mas, em termos de realização prática, que eu saiba, ainda não tem. Tá bom? Agora, é uma questão que vai ficar cada vez mais relevante, essa da IA, independentemente da computação quântica, pelo consumo de energia que está envolvido nisso. Tá certo? É o preço do plágio. A inteligência artificial atualmente é o plágio oficializado, né? Tá certo? Pega tudo na internet, coisa que outras pessoas escreveram, né? E bota aquilo no banco de dados, né? Sem pagar nada para a pessoa que fez aquilo, né? Então, notícias de jornais também, enfim. Mas isso está consumindo cada vez mais energia, né? E esse é um problema, tá certo? Então, Google, Apple, Meta, por exemplo, tem uma proposta de botar bancos de dados aqui no Brasil. Por que isso? Porque elas poderiam utilizar energia limpa, que no Brasil, o Brasil é um país que tem mais energia limpa, dos que tem mais energia limpa do mundo, tá certo? Água, etc., para resfriamento. Bom, então tem uma proposta dessas empresas aí, né? Aí tem uma discussão na comunidade científica sobre isso, né? E eu particularmente acho que
A contrapartida que eles estão oferecendo é muito complicada. A contrapartida deles é que 10% do banco de dados seja usada pelo Brasil. Tem dois problemas aí. Primeiro, que 10% é muito pouco para a quantidade de água e de energia que eles vão consumir. Segundo, né, é que usar 10% para os dados, que dados? Né? O que se faz com o eventual segredo dos dados? O Brasil tem uma grande fonte de dados que ninguém mais tem. Sabe qual é? Os dados sobre a nossa biodiversidade. E aí? Vamos botar nesse banco de dados da Google, da Meta? É complicado. Da Amazon? Complicado. Né? Então, é uma questão que, a meu ver, não está bem resolvida. Né? Mas a computador quântico, se existir de forma útil, vai ajudar isso? Pode ser. Mas o detalhe disso eu não estou capacitado para responder. Tá bom? Mas é uma boa pergunta. A gente tem mais duas perguntas aqui. Quem era? Tá, eu só vou passar aqui, desço aí e daí a gente encerra. Bom dia, professor. Uma maravilhosa palestra, né, sobre a parte quântica, né, a parte importante. Hoje em dia, né, tem bastante coisa que diz que é quântico, né? Você vê na internet bombardeando bastante coisa assim que é quântico, curso quântico, quântico disso, quântico daquilo ali, né? Bastante coisa que não tem nada a ver com quântica. E nós, assim, né, as pessoas acabam vendo e acabam acreditando, né? Acaba achando que aquilo ali é verídico, né? O que podemos fazer para mudar isso, né? Agora com internet, com essas questões assim, né? Para que as pessoas tenham consciência, né? Por mais que o assunto da quântica é um assunto assim, né? Que o cara tem que dar uma olhada, aquela estudada, obviamente, né? Mas para que as pessoas tenham o mínimo para o cara saber que aquilo ali não tem nada de quântico. Muito obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. O cientista, né, trabalha lá em pesquisa, ele tem conhecimento das coisas, não precisa ser cientista, basta alguém que está na universidade, né, acaba conhecendo muitas coisas. Né? Isso traz um enriquecimento para a pessoa, mas traz também uma responsabilidade, né, de compartilhar esse conhecimento com a sociedade que está pagando essa universidade. Não é isso? Ela é paga pela sociedade. A gente diz assim, não, o governo federal não é o governo federal, a sociedade está pagando por isso. Né? Então, nós temos essa responsabilidade. Né? Então, o que fazer em relação a isso? Bom, primeiro, acho que nós temos que ir a público, desmentir isso, mostrar o que é verdade e o que é fake news. Né? Então, em relação à quântica, você tem toda a razão, existe a medicina quântica, existe... E não tem nada a ver, isso é coisa de charlatão. Tá certo? É charlatanismo, não é ignorância. Porque quem faz, frequentemente, às vezes é ignorância, raramente, mas a maior parte é charlatanismo. Quem faz sabe que não tem nada a ver, mas ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro com isso. Então, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade também, como já foi há pouco tempo atrás, dizer que Covid-19 é uma doença séria, que mata as pessoas, que tem que tomar cuidado, né? E que medicamentos apresentados, às vezes, por presidentes de república que não são médicos, não tem nada a ver, tá certo? Pode até causar mal para a pessoa. É responsabilidade nossa da comunidade científica. E eu acho até que a comunidade científica brasileira funcionou bem nessa área, tá certo? Porque alertou contra essas fake news, né? Falsas indicações de medicamentos para tratar da Covid. Então, é isso, eu encaro isso não como uma questão, não é uma questão política, é uma questão ética. É uma questão ética nossa de, tendo o conhecimento, difundi-lo e esclarecer a sociedade sobre isso. Entendeu? É ético. Claro que, às vezes, a ética combina com a política, mas a motivação não é política, a motivação é ética. Também queria parabenizar com a ótima apresentação, mas eu queria perguntar como é que funciona aquela segunda dimensão dos qubits. O que diferencia
onda vertical da horizontal. Acho, tá bom. Então, isso aí eu vou ter que falar algumas coisas que eu estava evitando falar, porque são mais complexas, Zoite, e tem um público aqui de ensino médio, tá certo? Então, é o seguinte, eu falei assim de passagem. Então, quando você pensa em vetores, aqui no espaço tridimensional, né, você pode decompor um vetor em componentes, né, horizontal ou vertical. Tá? E que você tem maior grau de liberdade nisso aí, tá certo? Bom, na física quântica, o espaço não é o nosso espaço tridimensional. A física quântica não vive em nosso espaço, ela vive num outro espaço, que é o espaço dos estados quânticos, tá certo? E esse espaço também tem, se quiser, bases desse espaço, como seria a componente horizontal e vertical de um vetor, né? Mas permite expressar estados como combinação desses estados da base, né? E a combinação permite, o fato de você ter uma combinação e não simplesmente duas direções, permite fazer cálculos mais complexos do que permitiria só duas direções. Em particular, por exemplo, a superposição dessas duas direções, né, bem trabalhada, permite construir estados emaranhados. Vou dar um exemplo para você, tá certo? Por exemplo, né, e que tem várias aplicações. Então, é isso. O que tem que pensar, e eu espero que isso que eu estou falando agora, eu não espero que vocês compreendam, mas espero que motive vocês, né, a ler textos sobre isso e descobrir que raio de espaço é esse, né, onde vive a mecânica quântica. Mas é isso. Então, o fato de você ter superposições permite fazer coisas que só com duas direções você não consegue fazer. Obrigado, professor.